Feliz que hoje é um dia de culto de libertação. Glória a Deus. Aleluia. Estou no meio de um povo alegre. E crente, irmão, tem que ser alegre, né? Tem que ser alegre. Esse dia para trás nós estávamos na cidade de Morro Agudo e eu lembrei de uma frase lá recentemente. E como aqui nós estamos num culto de libertação e a maior dificuldade que nós temos é de se libertar, sim ou não, irmãos? Né? É a maior dificuldade que tem. E eu cheguei ali naquela igreja e percebi que os irmãos estavam muito alegres, irmãos, mas muito alegres. E aproveitando aquela energia da alegria, eu fui ministrar os corações deles, algo já antes da ministração da palavra de Deus, e os mesmos ficaram mais alegres. E eu acredito que nós iremos começar esta mensagem, já com o ensejo desta alegria que está aqui conosco, que o Espírito Santo é que alegra a casa, né? E nós estamos alegres. Olha para o irmão que está do seu lado com muito carinho, com muita reverência, mas você vai ser profeta de Deus nesta noite. Profeta de Deus. Quem quer ser profeta de Deus aqui, levanta a mão. Aleluia. Quem nunca profetizou aqui, levanta a mão. Quem nunca profetizou, irmão? Então hoje é seu dia. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você, mano, vai começar de novo. Tem que encher o peito. Tem que encher o peito e falar com autoridade. Que essa profecia aqui não falha. Tá? Então vamos de novo. Você é a pessoa mais bonita depois de mim. Rapaz, olha aí, irmão, você viu? Glória a Deus sem forçar. Já estamos libertos, irmãos. Eu sofri muito com isso, irmãos, na minha infância. Você nem imagina, para mim, casar de dificuldade, varão. Que dificuldade, mas quando eu recebi essa profecia, irmão, foi a chave do céu. Jesus encheu os olhos da irmã Raquel de colírio. Quando ela me viu, ela falou para mim, profetizou para mim que eu era o jovem mais bonito que tinha naquela cidade. Eu falei, eu casei. Amém, queridos? Queridos, abra as vossas Bíblias. Livro sinótico, primeiro livro sinótico, Mateus, capítulo 20. Capítulo 20. E o versículo 31. Livro de Mateus, capítulo 20, versículo 31 da palavra de Deus. Eu vou ler com os irmãos, aqui tem um telão, não é isso? Só para parafrasear. Está escrito assim, e a multidão o repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ou de mim, em algumas traduções. E Jesus, parando, chamou e disse, que queres que vos faça? É uma pergunta. Então, mais uma vez, olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele, o que queres que Jesus te faça? Queridos, entrando já na introdução, quando nós falamos de libertação, nós estamos lutando contra o mundo espiritual. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, nós vamos ouvir esse versículo e vamos ver o que Deus tem para conosco. Que nós não devemos lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados que estão parados nas mansões celestiais. E nesse primeiro céu, irmãos, é aonde, como foi na ministração do louvor, ficou parada a oração de Daniel. E a oração, irmãos, ela é a chave da vitória, é a chave para que
nós possamos em Cristo alcançar a vitória. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar o profeta Jeremias, o profeta chorão, porque todo crente que chora muito, irmãos, Deus sempre dá vitória, né? Toda pessoa que chora muito. Nós, olhando esse profeta chorão, no capítulo 33 e 3, nós vamos ver esse versículo: clame a mim e respondei-te-ei. Clamar significa gritar em alta voz, mas nós gritamos com gemidos inexprimíveis, que é através do Espírito Santo, para que Deus nos ouça. E o profeta Jeremias também estava passando por uma situação difícil. E algumas situações, irmãos, acontecem na nossa vida, porque, muito embora há uma falta, irmãos, de uma comunhão, do conhecimento, do nosso inconsciente, que nós atraímos algumas dificuldades para com a nossa vida, para com o nosso emocional e também para com a nossa saúde, né? A nossa saúde, irmão, física, ela depende do nosso comportamento mental e do nosso comportamento espiritual. Quando nós vem aqui para o livro de Mateus capítulo 5, começando no versículo 29, nós vamos ver essa passagem bíblica deste homem que estava sentado à beira do caminho, que era o cego de Jericó. Todos conhecem essa passagem bíblica. Esta passagem bíblica narra que, segundo os historiadores, este moço era filho de um soldado que, na época romana, perdeu seus olhos devido aos seus pais. Mas o que eu quero trazer aqui esta noite, para que nós possamos entender em Cristo, é que, na época do Império Romano, para que a pessoa se considerasse cego, ele tinha que ir até os imperadores da época, fazer o quê, irmão? Pegar uma capa, para que ele se tornasse uma pessoa que pudesse pedir esmola. Teria que entrar numa fila e aguardar uma capa, irmão, para ele sentar em um lugar e todos os reconhecessem como uma pessoa que pedia esmola, que era considerado um mendigo na época. Mas, bem sabemos que Jesus, exercendo o seu ministério, treinando os seus discípulos, né, para que o acompanhasse, para que na sua ascensão ficasse aqui, como nos dias de hoje, nós aqui ministrando o Evangelho através do Espírito Santo. O que ocorria naquela época? Jesus passando por Jericó, quando nós observamos, Jesus se encontra que este moço na beira do caminho. O que ocorria, irmãos, é que ele, além de ser cego, ele ouvia. E quem ouve, irmãos, aprende. Mas o que nós queremos frisar nessa noite é sobre a capa. E quem usava aquela capa naquela época vivia debaixo de humilhação. Mas há vários tipos de capa. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, Elias e Eliseu, ali vai ter uma capa diferenciada. E esta capa, irmãos, ela tem uma autoridade do céu. Quando Elias estava, irmãos, exercendo o seu ministério na terra, quando ele passa e vê um moço ali arando com 12 juntas de bois, repete comigo, 12 juntas de bois, e ele vai de encontro àquele moço que estava na última junta de bois, que era 2 bois, e ele convoca aquele moço, e os irmãos sabem o que aquele moço fez, irmão? Que matou os bois quando chamou ele, e o que ele faz mais, irmãos? Ele pega as madeiras e o bom, irmão, que quando nós é chamado por Deus, para fazer até mesmo a obra de Deus e adorar a Deus, nós vivemos sempre em festa. Aleluia. Repete comigo, irmão, nós vivemos em festa. Então, a capa de Elias já era, naquela época, sinônimo de autoridade. E a autoridade, irmão, não vem para qualquer um. Por que não vem para qualquer um? Porque Deus é quem escolhe. Quem nos escolheu para estar aqui esta noite foi Deus. E quem motivou nós a estar aqui esta noite foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo escolheu eu e você no campo universal para que nós estivéssemos adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Então nós estamos aqui esta noite, direcionado por Deus,
buscando a Deus, buscando uma libertação, ouvindo esta passagem bíblica, aonde nós podemos sair daqui liberto de algo da parte de Deus. Deixa eu mostrar algo para os irmãos aqui. Quem aqui gosta de ficar do lado de pessoa negativa, diga amém. Ninguém gosta, irmão. Os irmãos sabiam, se você ficar do lado de uma pessoa negativa durante meia hora ouvindo ela, para você desintoxicar o seu corpo, gasta em média de 5 a 6 horas. Você imagina você ficar 1 hora ouvindo uma pessoa negativa? Você perdeu o seu dia. Você imagina você ouvir uma pessoa positiva durante 1 hora por dia? Você ganhou o dia. Aleluia. Agora Jesus, irmãos, ele vem aqui fazer o quê? Porque o seu pai sofreu por causa da sua família, segundo historiadores, ele também estava sofrendo. Quando ele pega a capa de humilhação, considerado mendigo, os irmãos acham que ele sofria ou não? Óbvio que não. Óbvio que não. Por quê? Todos que passavam perto dele, ele ouvia falando, este homem é cego. De tarde ele ouvia, este homem é cego. Mas ele ouvia. Jesus, caminhando com seus discípulos, no meio daquela trajetória, o que ele encontra, irmão? Aquele cego. Só que o interessante é que aquele cego, irmão, sabia da linhagem de Jesus. Ele sabia da linhagem de Jesus. Portanto, irmãos, ele sabendo da linhagem de Jesus, como eu citei Jeremias 33:3, o que ele resolveu fazer? Clamar. Quando ele sentiu o cheiro de Jesus, aleluia, o que ele faz? Ele começa a clamar, porque o cheiro de Jesus é diferente, irmão. Os discípulos vinham acompanhando Jesus, ele ouvindo com a boca da alma, que é os tímpanos, ele começou a falar, Jesus está vindo aí, essa multidão anda diferente, pisa diferente, e esta voz que está vindo é diferente, aleluia, porque ele ouvia a multidão, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, falando, é o Jesus que eu vejo falar. Eu tenho uma palavra profética nesta noite para mim e para você. Este é o Jesus que nós ouvimos falar que está aqui esta noite. Aleluia. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus. Mas aqui agora nós estamos diante de duas capas. Uma capa da humilhação e outra capa da unção. Agora Deus nos põe diante de uma situação num vale de decisão. A qual capa você vai colocar hoje? Este moço, irmão, por ele ter sido cego, forçado, deram a capa da humilhação. Então tem coisa na nossa vida, irmão, que foi encaixado na minha e na sua vida, que foi forçado e era a condição. E era a condição. Agora, quando nós vemos Elias tentando transferir a autoridade dele, porque Elias, o que ia acontecer com Elias, ele nem sabia. E agora Eliseu também vai acompanhar o ministério de Elias. E quando a capa cai sobre Eliseu, nós bem sabemos que a autoridade caiu sobre ele. E bem sabemos agora que a Bíblia diz que vem um redemoinho e leva este homem, uns falam carruagem de fogo. Esse homem foi levado em um redemoinho para onde, irmãos? Para o... Então do céu vem resposta para nós. Mas o problema maior, irmãos, é que hoje nós estamos em batalha espiritual aqui, baseado em Efésios capítulo 6, versículo 12. Como a oração de Daniel parou no primeiro céu. Só que o segundo céu, irmão, não podia fazer nada. Mas o terceiro céu, aonde está o trono de Deus, aí é diferente. E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia com a janela aberta pela banda de Jerusalém. Mas a oração, ela mudou
o quadro de Daniel por 21 dias ou não? Não, irmão, porque o Senhor deixou ele orar, mas a oração subiu e os principados segurou. Meu Deus. Quem aqui, irmãos, vou fazer você lembrar. Imagina agora no seu inconsciente aí. Quem aqui que já orou, esqueceu daquela oração? Vamos falar com as irmãs primeiro. Já orou, Senhor, eu passei naquela vitrine e eu gostei. E aí nós que somos esposos, né, irmão? Nós atende bem. Cartão de crédito, maravilha. E aí aquilo passa. De repente, por um pouquinho mais de ansiedade, até porque os irmãos bem sabem, que o pastor sempre ensina aqui, eu acredito, que o homem fala 8.000 palavras por dia, a mulher fala 13, em média, 5.000 a mais. Você imagina? E aí, de repente, pela ansiedade, vai lá e compra outra. Mas, de repente, chega um momento que você consegue comprar, que fala, rapaz, eu dobrei a toa, mas agora apareceu. Chega o seu aniversário, Deus vai lá e te presenteia. E assim também é o homem, né? Nós que somos homens, nós necessitamos do nosso trabalho, às vezes quer comprar um bem material, um carro e etc., ou um celular, os jovens, né? Aí ele fala, pai, me dá o iPhone 12, não sei o que. Aí tem um 14, tem um 15 lá. Aí de repente, fala, não, me dá o 12 mesmo. De repente, irmão, parece que Deus abre as portas, ele tem que falar, rapaz, para que eu peguei esse? Olha o outro chegando aí. Então tem coisa na nossa vida, irmãos, que nós temos que estar parados no Salmo 40. Esperei com paciência e ele inclinou os seus. E aí depois Deus pega nós e leva para o Salmo 70. Apressa, Senhor, em me ajudar. Então Deus tem pressa, irmão, em nos abençoar. E quando nós observamos isso, a oração de Daniel estava parada 21 dias, irmãos. 21 dias. De repente, irmão, o Senhor olha e vê Daniel. Quando ele olha, irmão, a oração do homem estava parada. Ele aciona o que, irmão? Os anjos. E quem estava segurando a oração de Daniel? Era que, irmãos? Gabriel, que significa boas novas. Então, irmão, tem coisas no céu que está parada, e o anjo vai nos entregar, porque é serviçal da igreja, que nós podemos receber a qualquer momento. Aleluia. Mas quando Deus vê aquilo, o anjo lá parado, meu Deus, ele aciona que, irmão? Miguel, o anjo de guerra, já desce para resolver a situação de Daniel. Ei, irmão, minha irmã, Deus envia solução hoje por causa do seu desespero nesta noite. Aleluia. Tem solução de Deus, irmãos. Essa palavra é profética. Mas quando o cego, irmãos, de Jericó, estava ali, sentado, aguentando o tempo da sua humilhação, tinha assinado um documento, irmão. Quem assina um atestado, irmãos? Quem assina um atestado? Por exemplo, de fazer hemodiálise, vou fazer hemodiálise. Ah, pronto, o rim parou, acabou, irmãos. Quem tem família que já viveu isso, fala, acabou. Esse jovem, senhor da época, assinou, irmão, para usar a capa. Mas agora vem Jesus, irmãos, que é dono do milagre, com seus discípulos, preparando os seus discípulos, que a Bíblia diz, irmão, quando Jesus reúne os seus discípulos, eis que vos dou poder. Irmão, tem poder nas suas mãos. Tem poder nas suas mãos. Aleluia. Tem poder nas suas mãos. Quando, irmãos? Agora, Jesus com os seus discípulos confiando 100% em Jesus, irmão. Se Jesus estivesse exercendo o seu ministério aqui, irmão, eu estava andando atrás dele tranquilo. Se a irmã Raquel quisesse ficar cansada esperando um pouquinho, eu falo, vou atrás de Jesus. A hora que ele parar um pouquinho, eu volto aqui.
Aleluia. Mas, irmãos, eles estavam aprendendo. E quando este homem grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que se vir favor desmerecido, Jesus o ouve. Mas os seus discípulos não estavam muito atentos, achando que Jesus não podia resolver a situação. E segundo alguns historiadores, Jesus estava indo para uma segunda Jericó. Essa Jericó era a primeira Jericó onde havia ladrões, salteadores. Então ninguém dava a mínima importância para quem estava deitado, para mendigo. Ninguém estava preocupado com isso. A preocupação era que deveria desviar daqueles problemas. Mas quando Jesus chega, irmãos, naquele homem e fala que a sua fé te salvou, a coisa mudou. Mas a fé dele salvou para abrir os olhos ou para tirar a capa? Porque nós vivemos uma época difícil sobre o problema de fé. Às vezes o olho abre, mas não tira a capa. Quem já conversa com pessoas que ficam o dia inteiro? Rapaz, eu sou tão humilhado. Quem já viu isso? Mas Deus já abriu os olhos dele. E por que ainda está sendo humilhado? O que a Bíblia diz? Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, porque no tempo certo Deus te exaltará. Aleluia. Então nós temos que mudar, às vezes, a nossa oratória. Porque senão, irmão, o milagre não acontece. Deixa eu explicar algo aqui, irmãos. Deixa eu explicar algo aqui. Nós estamos num culto de cura e libertação. Quem sabe, irmão, quando nós passamos pela Covid, aquelas injeções que nós tomamos, era para criar o quê, irmãos? Anticorpos, não é isso? Se os irmãos pesquisarem aí, a ciência vai nos ensinar que a fé, ela cria anticorpos. Ao ouvir o que é a palavra de Deus, quem aqui que já veio no culto, irmãos? E a pessoa vem com tumor, vem com depressão, e ela começa a ouvir a palavra. Ela começa a ouvir a palavra. Ela começa a ouvir a palavra. Dentro da ministração, irmão, aquilo desaparece. A sua fé começou a motivar. Começou a criar anticorpos. E o anticorpo vai aonde está o problema e sana o problema. Vocês entenderam bem? E às vezes nós não precisamos passar até mesmo pela medicina. Por quê? Porque tem resposta de Deus para com as nossas vidas. Tem resposta de Deus. Então, este homem, irmão, recebeu novamente os seus olhos, que é a operação de maravilhas. Jesus operou maravilha. Mas será que ele tirou a capa? Bom, porque quem levanta na situação daquele homem, ele salta. Aí ele nem lembrava que estava usando capa. Então, nesta noite, Jesus está pedindo para mim e para você, para tirar essa capa, que às vezes te impede de chegar onde você quer chegar. Eu falo para os irmãos, por experiência própria, eu fui criado numa cidade que tem até hoje 800 habitantes. O nome da cidade, irmão, olha o nome, se chamava Cotia, lá no estado de Goiás. Olha bem, irmão. E eu nunca acreditava, irmãos, dentro de mim, que Deus podia fazer na minha vida o que Ele faz até os dias de hoje e continuar fazendo até a sua volta. Hoje eu viajo praticamente o Brasil inteiro, quase. E saí de uma cidade, irmão, que nem ônibus tinha. Quando eu ia namorar com a irmã Raquel, eu chegava com o pé cheio de poeira. Não tinha asfalto, irmãos. Aí um dia eu falei, rapaz, essa menina não vai casar comigo, não. Aí você chegava perto, cheio de terra. Ainda bem que o homem veio do barro, né? Para segurar, ela olhava em mim e dava uma tristeza. E eu falei, um dia essa coisa vai mudar. Irmão, porque os goianos é tudo meio assim, marronzado, meio encardido. Porque a poeira é tanto, o estado de Goiás é um estado pequeno. Então tem muita lavoura, os trator passa, irmão. Você toma banho meio-dia, não adianta. Toma banho 3 horas, não adianta. Toma banho 4 horas, não adianta. Roupa branca, você não pode nem sonhar. Tá? Não pode nem sonhar. É tanta poeira.
Tem dia que eu falo com a minha mãe, eu falo, mãe, eu te amo. Aí ela faz assim, irmão, já fica a marca do zorro na testa. Vocês riem, né? Que vocês não moram lá. E Jesus vai lá, irmãos, e nos chama, e nos capacita, e faz de nós o que Ele quer. Irmãos, olha para o irmão que está do seu lado. Nós estamos crescendo. Aleluia. E vamos chegar na estatura de tamanho de varão perfeito, assim diz o Senhor. Ô glória! Aleluia! É para Jesus, irmãos. É para Jesus. Aquele homem, irmão, que estava deitado, ele clamou, ele gritou, ele levantou, e agora Jesus fala para ele, e para a igreja nessa noite, para nós que aqui estamos, em Jeremias 33:3, e respondei-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes, porque o meu e o seu futuro pertence ao Senhor. Aleluia. E o Senhor dos exércitos ainda vela pela sua igreja. Nós estamos crescendo. E o mais interessante aqui, irmãos, é que agora ele segue a Jesus. Ele entra na multidão. E também nós voltamos para Elias e Eliseu. Quando agora Eliseu fica com a capa, melhor dizendo, ele começou a ficar mais ousado, irmãos. E um crente, irmãos, salvo em Cristo, cheio da unção, quando nós aceitamos Jesus, passa pelo batismo nas águas, o nosso nome é escrito no livro da vida. Aí o inimigo, irmão, fica doido. Por que o inimigo fica doido? Porque ele não sabe o nosso nome nem o nosso endereço mais. Aleluia. Por isso que macumba não pega crente, irmão, porque o endereço do crente é no céu. Aleluia. O endereço nosso é no céu. Agora ele está ousado, irmãos. Ele está com a autoridade que desceu sobre ele. Agora ele pega a capa da honra. A capa da honra. A capa da honra. E ele com aquela capa, irmãos, ele vai até o Rio Jordão e começa a dar problema. Fala, e agora para passar? Tem coisa na nossa vida, irmãos, que não dá para passar, não. É só com Jesus no barco. Ou com a capa da honra. Esse homem agora, irmão, está com essa autoridade. Mas ele chega diante do primeiro desafio. E esse desafio agora, irmãos, tem que funcionar. Quem gosta de desafio aqui, levanta a mão, irmãos. Então Deus pode estar te honrando nesta noite. Ele pega a capa. Quem aqui que já testou, irmãos? O pastor sabe muito bem. Na minha conversão em Cristo, nós, como assembleanos, pastores, falam assim, você tem que buscar dons espirituais e a gente orar. E aquelas ministrações, eu falei, eu vou buscar dom de cura, de libertação. Isso é coisa cabeça de jovem, irmão, pentecostal. Que somos nós. O que ocorreu? Aí um dia, irmão, eu falei, como que eu vou começar a orar? Ninguém ia deixar orar para ninguém na igreja naquela época. Aí, os irmãos lembram, na nossa terra, dava aquelas doenças em galinha. Eu falei, eu vou começar orando para essas galinhas aqui. Aí começou, irmão, e eu olhava assim, falei, eu vou testar. E aí, eu falei, só que ninguém pode matar depois, né? Senão a fé vai morrer também. Eu começava, Jesus, salva essas galinhas. Jesus, é porque no começo é assim, irmãos. Manda salvar a galinha, manda salvar o Espírito Santo, e ora. É desse jeito, irmão. Aí a gente vai moldando, aprendendo. O que ocorria? Eu comecei a orar, e orar, e orar. De repente, irmão, aquela peste começou a sair daquelas galinhas. E, rapaz, funciona. A primeira oportunidade que o pastor me deu, o senhor me corrige aí pelo horário depois, pastor.
Eu falei 45 minutos direto. Acabei com o culto. Falei, Jesus da glória. Amém, irmãos? E aí o pastor, você precisa agora ler a Bíblia. E vai indo, irmão. E vai indo, e vai indo. Mas, quando Deus nos dá o desafio, irmão, foi o quê? Liderar uma mocidade. Aí eu peguei, irmãos, falei, agora vai. Como é que funciona? Aí eu usei a capa da autoridade, que era o primeiro desafio. Então Eliseu estava só, Elias subiu, e agora, irmão, o que ele tem que fazer? Resolver a situação. Então tem pessoas aqui, irmão, que estão diante desse desafio. É você e a autoridade de Deus agora. Dá para ir ou não? Sim ou não, irmãos? Dá, irmãos. Jesus está no barco. E ele pega a capa, irmãos. Mas a capa que o mendigo aqui usava, o cego de Jericó usava, era para pôr no corpo. Esse aqui já pegou, foi na mão. E quando ele pega, irmão, ele bate na água, a água abre. Aleluia. Então tem coisa nessa noite, irmão, se você usar de autoridade, as portas vão se abrir. As portas vão se abrir. E já está se abrindo. Já está se abrindo. Aleluia. E quando, irmãos, nós voltamos aqui para Daniel, o nome dele significa Deus é meu juiz. A oração de Daniel tinha que chegar a resposta. E Deus responde para ele. Antes mesmo que eu orasse, eu já tinha visto a sua oração. Só que tinha perseguição para Daniel. 120 príncipes, irmãos. Com ele, eles assinam um decreto que o homem não podia orar. E o rei Dário, irmão, foi induzido e assinou. Aí deu problema. Quando ele lembra, era Daniel. E Daniel, irmão, fez o quê? Foi jogado aonde? Na cova dos leões naquela época. Mas, irmãos, se Deus, escute isso aqui, tem vez, vou fazer você pensar agora, tem vez que a gente está indo assim, para uma festa, para o trabalho, e o pneu do carro começa, né? Você fala, ai, meu Deus, furou. Sim ou não? Vou chegar atrasado. Aí tem uns que entram numa unção diferenciada, né? Entra, a gente entra, mas eu sei que entra. E aí, irmão, já começa, Jeová, girei. E aí vai lá, irmão, arruma, atrasa 30 minutos. Não é isso? Vou chegar atrasado. Mas Daniel, irmão, ele é jogado na cova dos leões, por quê? Porque se ele não é jogado na cova dos leões, aqueles 119 príncipes tinham matado ele. Então tem coisa, irmão, que Deus está te guardando, está me guardando. Então Deus às vezes nos guarda. Ele vai te esconder. Tem pessoas aqui que Deus escondeu você. Ele está te guardando. Mas Ele vai te tirar dessa cova hoje. Deus pode tirar o sono de alguém. E o rei Dário perdeu o sono, irmão. De manhã cedo ele chega lá gritando, Daniel, porque a gente chega devagarzinho, né, irmãos? Né? A gente chega devagarzinho, pensando, deu errado, olha o que eu fiz. Daniel responde, irmãos. E os leões estão dormindo. Mas Deus faz o quê, irmão? Santificou o lugar. Aonde você estiver, crente, Deus santifica o lugar. E ele dormiu tranquilo. E o rei Dário vai e tira ele de dentro da cova. Olha o homem vivo de novo. Ei, eu tenho a notícia do céu para você, você não vai morrer por causa dessa luta. E quando ele sai, irmãos, ele sai honrado. Mas o mais interessante, irmãos, é que quando depois que passa tudo aquilo, escute bem isso aqui, passa tudo aquilo, toda aquela situação, eles pegam, os inimigos de Daniel, é jogado dentro da cova do leão, mas tem um problema. Aonde Daniel ficou, eles nem chegou a tocar sequer o dedo. Porque os leões os devoravam antes de cair. Ei, irmãos, inimigo que vem de encontro a mim e a sua vida, os dardos inflamados, ele é
devorado antes de chegar até você. É antes de chegar. Os leões, irmão, não deixaram nem tocar. Aleluia. Mas o cego agora aqui, irmão, voltando aqui, nessa mensagem, quando Jesus toca nos olhos, abre os olhos, e os nossos olhos, irmão, precisa de colírio do céu. Precisa de colírio do céu. Tem pessoas aqui que não conseguem enxergar coisa nova na sua vida. Por quê, irmão? Porque o seu psique, o seu inconsciente, ele está bloqueado, alguém o bloqueou. Mas Deus, nesta noite, irmão, vai começar a dar um start, e você vai começar a ter sonho de Deus. Às vezes você tem perdido noite de sono, mas o salmista Davi expressa para nós: deite e dorme tranquilo, porque o Senhor cuida de mim. Às vezes a ansiedade está tomando conta da sua vida, e Jesus está nos dizendo: lança sobre ele toda a nossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Jesus vai começar a cuidar de pessoas aqui. Aquieta o seu coração. Aleluia. Deus está trocando capa de alguém aqui esta noite. Aleluia. Então agora, este homem, irmãos, a primeira coisa que tem que fazer é apagar o passado. Mas será que ele foi lá, irmãos, adiante do Império Romano, dar baixa na capa? Aleluia. Você já deu baixa, irmão, nessa situação? Então vamos nessa noite, vamos começar a dar baixa em algumas coisas na nossa vida? Vamos começar a dar baixa? Porque tem autoridade de Deus vindo aí, irmão, e não vai ter como ter tempo para ir lá dar baixa. Escute o que eu estou dizendo. Está vindo coisa nova aí, irmãos. E não vai dar tempo de você ir lá dar baixa. Vamos dar baixa em alguma coisa na nossa vida? Vamos dar baixa na tristeza nesta noite? Aleluia! Vamos dar baixa, irmão, e nas nossas emoções frustradas? Glória a Deus! É isso aí, irmão. Vamos dar baixa, irmãos, naquilo que tem feito nós orar mais do que nós oramos, porque Jesus vai cuidar hoje. Vamos dar baixa, irmãos, naquela oração repetitiva. Vamos dar baixa? Porque às vezes hoje é dia de Deus selar vitória para alguém aqui. Deus está selando vitória, Deus está dando baixa, irmão, em algumas situações hoje. E só depende da sua fé, só depende de você. E agora, irmãos, ele está seguindo Jesus. Agora vocês acham que a multidão reconhecia ele como cego de Jericó? Não, porque lá ele não tinha olho, aqui agora ele tem, enxerga. Aleluia. Glória a Deus. Vou repetir. Lá ele não tinha olho. Agora, junto com Jesus, recebeu o olho e agora enxerga. Quer enxergar coisa nova, irmãos? Então, esta noite é uma noite marcante na sua vida. Mas o mais importante aqui, irmãos, é que quando Eliseu recebe esta capa, ele não larga para nada. E nós, irmãos, recebemos a salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar Jesus por nada. Não deixe esse Jesus por nada, irmãos. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. Às vezes nós vivemos numa geração muito difícil. Nós estamos, a minha geração, com essa geração de jovens que vem nos dias de hoje, é uma geração difícil. Por quê, irmão? Das duas se conectarem.
Nós estamos vivendo esse. Então, dentro de alguns estudos, nós temos que ouvir mais esta geração, para que ela nos aproxime de nós, para nós amadurecê-la. 2 filhos, creio que os irmãos também têm, e alguns podem até se afastarem da igreja. Nós começamos a orar. Só que eu tenho uma notícia do céu para você. Aonde Deus, irmãos, bate o seu selo, outro não pega. O inimigo pode até tentar, mas não pega. Deus vai renovar esse selo novamente. Aleluia. Deus está renovando o selo da promessa. O inimigo pode até achar, irmão, que colocou o selo dele, mas não consegue, irmãos. Não vai conseguir. Ele perdeu nesta noite. Jesus chegou primeiro. Ele sabe o seu endereço, sabe o seu telefone, sabe o problema, e ele é advogado fiel e não perde causa. Jesus agora, irmãos, com esses discípulos, é mais uma experiência nova. Mais uma experiência nova. E nesta noite, irmão, nós teremos experiência nova com o Senhor. Nós temos que ter experiência nova com o Senhor. E quando nós passamos a ter experiência com Deus, é nós entender, como Paulo falou, nós devemos transformar a nossa mente com a renovação desse século. O que é isso, irmão? A palavra trans significa forma no hebraico. Então, grave bem, forma de Deus. E Jesus te salvou, e me salvou, e fez uma forma. Fez uma forma para segunda-feira, você cabe nela. Fez uma forma para terça-feira, você coube nela. Fez uma forma para quarta-feira, você coube nela. Fez uma forma para quinta-feira, você coube nela. E hoje você está dentro da forma de Deus, que é a casa de Deus, e você cabe nela, seu filho cabe nela, sua nora cabe nela, seu neto cabe nela, porque Deus vai te dar estratégia para que venha um sorriso novo, porque o tempo de cantar chegou na vida de alguém aqui nesta noite. Aleluia. Deus está distribuindo forma da salvação aqui esta noite. Glória a Deus. Tem milagre acontecendo, irmão.